Começamos essa edição falando que o Banco de Brasília protocolou uma petição preventiva e cautelar para proteger os direitos da instituição. Essa medida acontece diante dos desdobramentos das investigações no caso do Banco Master. Pedro Moreira chega comigo aqui e nos traz informações a respeito disso e explica o que essa medida cautelar pode evitar na prática. Oi, Estevão, bom dia para você agora com mais calma, ótima sexta-feira de feriado para quem está acompanhando o novo dia. Olha, o Banco de Brasília, o BRB, a gente lembra, é a principal instituição financeira investigada no esquema do Banco Master, né, pelas relações que vinha mantendo com o banco de Daniel Worcaro. Inclusive, uma aquisição que o BRB pretendia fazer do Master foi barrada pelo Banco Central. E quando a gente teve a deflagração da Operação Compliance Zero em novembro, vários dirigentes do BRB foram alvo de mandados de busca e apreensão e até de prisão. Muitos foram afastados dos cargos porque o entendimento dos investigadores, da Polícia Federal, é que o BRB não tomou as precauções necessárias na hora de comprar certos títulos do Master, um investimento de cerca de 12 bilhões de reais que não tinha lastro, eram ativos considerados podres pelo mercado. Por isso, o Banco de Brasília, que é um banco cuja maioria do controle fica nas mãos do governo do Distrito Federal, passou a sofrer uma crise financeira, institucional e de imagem. E por isso a gente vem acompanhando os desdobramentos com relação a essa instituição financeira, Estevão, que aqui em Brasília é muito relevante. Ela cuida, por exemplo, do pagamento de todos os servidores públicos do Distrito Federal, tem uma carteira forte de financiamento de imóveis, enfim, é um banco que faz realmente parte da vida aqui do brasiliense, é muito presente aqui em Brasília. E aí o BRB divulgou um comunicado ao mercado nessa quinta-feira informando dessa espécie de ação que moveu junto ao Supremo Tribunal Federal, tentando se antecipar, né, uma ação com caráter preventivo, pedindo ao Supremo para que possíveis acordos de colaboração premiada levem em conta o ressarcimento de valores à instituição. A gente lembra que nesses acordos de delação premiada, o denunciante, ele pode, como parte, né, do acordo, pode indicar para as autoridades onde estão recursos desviados ou guardados em paraísos fiscais, enfim, trazer para o poder público dinheiro fruto de esquemas de corrupção. E geralmente aí o Ministério Público, enfim, a Polícia Federal, os órgãos que cuidam dessa delação podem dar a destinação correta desses recursos. E é isso que o BRB tenta garantir, que se porventura valores sejam identificados, confiscados, repatriados, enfim, levantados, que esses valores, recursos e bens possam também ser repassados para o BRB para a cobertura de certos prejuízos. No próprio comunicado do banco, Estevão, eles afirmam que buscam, né, a recomposição integral de possíveis prejuízos, mas não indicam valores. Aparentemente, ou por uma estratégia ou por uma ausência mesmo, né, desse levantamento, o BRB não indica qual teria sido o prejuízo que o banco teve nessas operações com o Master. E também no próprio comunicado, o BRB admite que não há precedentes em casos anteriores de delação premiada, né, desse pedido antecipado para que recursos que possam ser recuperados sejam devolvidos aos lesados, mas eles tomam essa medida como forma preventiva. No comunicado, então, o banco afirma o seguinte, nesses termos, né, que eventual reserva, separação e vinculação de bens, valores, ativos, créditos e fluxos financeiros que venham a ser identificados, recuperados, bloqueados, repatriados ou oferecidos no contexto das investigações em andamento, inclusive em possíveis acordos de delação premiada, que esses possam ser, então, repassados ao banco. Estevão, isso é previsto, né, na lei de delação premiada, como eu disse. Quem for fazer a denúncia pode, inclusive, indicar o local, né, a destinação de dinheiro que tenha sido desviado. Além dessa questão, dessa ação que o BRB move junto ao Supremo,
Ontem a gente também teve uma outra notícia vinculada ao banco referente à classificação de risco da instituição. A agência Moody's, a agência de classificação de risco Moody's, rebaixou a nota do BRB de BBB- para CCC+. Isso indica, pelos parâmetros da Moody's, que há um alto risco de calote e com revisão de novo rebaixamento no futuro. A agência afirma que esse rebaixamento vem da provável necessidade de injeção de capital intensificadas pela ausência de um plano de recomposição após as perdas com ativos adquiridos do Master, e afirma também que essas incertezas relacionadas à saúde financeira do BRB se agravaram porque o banco não divulgou as demonstrações financeiras dentro do prazo regulamentar, prazo esse que venceu agora, no dia 31 de março. Estevão, ainda sobre o BRB, a CNN entrevistou Rogério Seron, que é o novo secretário executivo do Ministério da Fazenda, ele que esteve nos estúdios do Bastidores CNN nessa quinta-feira, falou sobre várias questões ligadas à economia do país e foi perguntado se o governo federal tinha algum plano de intervir no BRB para tentar recuperar a instituição financeira, e Seron afirmou que não. A gente separou esse trecho da entrevista, vamos acompanhar. Nesse momento não há nenhum tipo de discussão, intenção do governo federal de fazer intervenção ou de fazer qualquer tipo de socorro em relação ao BRB. Esse é uma questão que está restrita, ao governo do Distrito Federal. Então, claro, o governador tem dialogado conosco, naquilo que nós temos condições de dar apoio. Tem questões que são até administrativas, aval para cessão de carteiras de operações de crédito que tem aval da União, outras questões regulatórias que nós podemos, em alguma medida, dar um apoio, mas a questão de intervenção, de compra, de qualquer socorro, isso não está sendo discutido no governo federal neste momento, tá? O intuito, a orientação do presidente da República, a orientação de governo é para que nós aguardarmos e verificarmos aí que esse problema está relacionado ao próprio governo do Distrito Federal e que eles têm condições de conduzir.